Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos colocar a mão num vespeiro forte. Hoje é dia de falar de legislação tributária para as cervejarias com a advogada especialista no tema, Elizabeth Bronzeri, que é diretora na área tributária da Abracerva e autora de livro, especialista em regra tributária. A mulher, quem podia falar sobre isso é essa pessoa que está aqui. Então, meus amigos, vamos aproveitar. Mas antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenberg e Cerveja da Casa. Agora sim, Elizabeth, dá um alô pro pessoal, por favor. Oi, Lud, Guilherme, todo mundo que está ouvindo a gente. Como a Lud disse, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa, para falar de um assunto super importante aí para o segmento cervejeiro, um assunto chato. Eu concordo que é chato, mas é de suma importância e a gente pretende sempre, quando trata desses assuntos chatos, né, da questão tributária, fiscal, procedimento, planejamento tributário para o segmento cervejeiro, a gente busca trazer uma linguagem mais simples, não muito juridiquês, uma forma bem clara de falar para que todo mundo consiga entender, porque no segmento, muitas empresas pequenas são comandadas diretamente pelo sócio, não tem uma estrutura e esses empresários precisam entender a consequência desse reflexo tributário e às vezes não tem uma formação jurídica, contábil, e aí acaba dificultando um pouco o entendimento. Então a gente tenta falar aí de forma bem clara para todo mundo, para que a gente consiga se fazer entender e auxiliar a galera aí do mercado. Perfeito. É isso. Seja bem-vinda, Elizabeth. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do ébrio que calculava, inspirado ali na grande obra de Malbotaan, que se tivesse escrito no bar teria outro nome. A gente bate esse papo aqui tomando uma cerveja ou não. E aí eu quero saber, Elizabeth, o que você está bebendo por aí? Eu estou tomando água. Hoje eu estou na água, ainda tenho um bom período aí para trabalhar, e se eu começar a tomar cerveja, não vou parar e a coisa não vai funcionar como deveria. E você, Lud, o que você está bebendo? Eu também estou na água hoje, meus amigos, estou tentando lubrificar, todo mundo fala que vai enferrujar, mas vai dar tudo certo, então estou aqui com a minha Minalba. E você, ébrio que calculava, tá bebendo o quê? Eu vou abrir, porque se bobear, essa cerveja já foi tão bebida nesse programa que pelo som os ouvintes vão reconhecer. É a água da Ambev. Ai, ai. É a Lagunitas? Vamos respirar? Vamos respirar? É a Lagunitas, olha ela reconhecendo pelo som. Gente, pois é, né? Pois é. Estou de Lagunitas hoje. Isso aí, muito bem. E você que está nos ouvindo, se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa, vire um mecenas do Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso a partir de R$5, menos do que qualquer tributo. Ah, é verdade. Bom, mas se você não pode apoiar com grana agora, sem problema. Sem problemas. Olha que dicção maravilhosa. Sem problemas. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal. Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora,
se fechar o combo 5 estrelinhas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Vamos, Leandro, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. Elizabeth, para a gente começar esse papo, acho que a gente tem que partir já da atualização dos limites do Simples Nacional, que não é revisto, salvo engano nosso aqui, desde 2006. Você poderia explicar, na prática, para o nosso ouvinte, o que essa atualização significa para as pequenas e médias cervejarias? E tem uma informação quentíssima. Boa! Ontem teve uma mobilização junto à Câmara dos Deputados lá em Brasília. Essa mobilização foi promovida pelas redes de associações comerciais de todo o Brasil e a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais aqui do estado de São Paulo, também esteve presente. A Abracerva mandou para lá um representante de Brasília, um dos diretores da Abracerva, participou desse encontro, dessa reunião na Câmara. Eu conversei com ele hoje, dia 9/11, a reunião foi ontem, dia 8/11, e foi uma mobilização para pressionar e para conseguir entender como é que está essa movimentação dessas alterações, que eu vou falar para vocês o que se propõe e em que pé está isso. O que se propõe? Lá no Simples, a gente tem 2 Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? É uma regra criada para pequenas empresas, trazendo algumas facilidades. Uma carga tributária menor, que depois eu falo como é que funciona isso rapidamente, e uma facilidade no cumprimento de regras, de obrigações. Então, a empresa que consegue se enquadrar nessa regra do Simples, ela tem algumas facilidades. Ela não precisa entregar, por exemplo, o SPED fiscal, todas as informações eletrônicas que as empresas têm que mandar para a Receita Federal, para o Fisco Estadual. A empresa do Simples não precisa entregar isso. A fórmula de cálculo do Simples, apesar de ter sido criada aí um cálculo meio esquisito, mas você consegue direto no portal do Simples, jogar lá, eu sou Simples, entra lá no sítio, o portal do Simples, joga o seu CNPJ, é só jogar o faturamento, o próprio portal calcula o que seria o montante de imposto que você tem que recolher, com algumas situações que a gente fala aí no decorrer do programa. Então, foi criada essa estrutura do Simples Nacional para facilitar a vida das pequenas empresas. E aí, dentro do Simples, a gente tem 2 tipos de empresa: microempresa e empresa de pequeno porte. O que é que elas se diferenciam? Pelo faturamento. Aí o Leandro tem razão. Essa lei do Simples Nacional, ela foi criada em 2006, a lei em vigor, e ela trouxe um limite. Então, é microempresa, aquela que fatura até R$360 mil por ano. Faturamento anual, 360 mil. Isso não mudou desde 2006. Uhum. E a empresa de pequeno porte é aquela que fatura superior a 360 até 4.800.000. A EPP teve uma mudança em 2018. Era um valor menor, era 3.600.000. Em 2018, a EPP foi aumentado para 4.800.000. Então, desde então, esse montante de faturamento, ele não mudou, ele não acompanhou a inflação, não acompanhou nada, ele está lá, fixo. A última mudança, como eu disse, em 2018. A gente já está em 2022. Então, o que se propõe? Foi criado um projeto de lei, a PL 108. Esse projeto de lei foi aprovado, criado e aprovado em 2021. A gente já tem um ano discutindo isso, em que se aumenta o limite da micro de 360 para 869 mil, então mais que dobra, né, de 360 para 869. Uhum. E o limite da EPP de 4.800.000 para 8.600.000. Dobra.
praticamente dobra. Uhum. Pronto. Em que pé está esse projeto? E agora eu não trago boas notícias. Esse projeto, ele já foi aprovado por 2 comissões dentro da Câmara. Quando se cria um projeto de lei, a Câmara dos Deputados, ela tem que analisar se isso é viável ou não, e o projeto passa por câmaras. Esse projeto da PL 108, a gente chama PL 108, ela já foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação. O que é importante, finanças e tributação, porque é um projeto que impacta finanças e tributação. E já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, foi analisada a legalidade do projeto. As 2 comissões já aprovaram. E onde que a gente está nessa discussão? Ela precisa ser levada ao plenário da Câmara dos Deputados. Uhum. Quem é o cara que tem o poder de botar este projeto na pauta de votação? O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira. O homem é forte em Brasília. Agora a gente tem que pensar o seguinte: o que está acontecendo de discussão lá na Câmara que nós soubemos ontem por conta dessa mobilização e por conversa lá com os deputados. Existe uma bancada na Câmara dos Deputados que é contra a aprovação do PL. Por quê? Porque eles consideram que haveria uma renúncia fiscal e que isso pode ocasionar um prejuízo aos cofres públicos. Então, eu não sei dizer se é uma bancada da situação, da oposição, que bancada é essa, mas existe um grupo de deputados que considera que não é viável aprovar o PL agora. Só o projeto de lei ainda não foi posto na pauta para se votar. A grande questão é: o presidente da Câmara vai colocar esse projeto para votação este ano, sim ou não? E aí a gente tem que pensar, nós estamos numa transição de governo, esse grupo do próximo governo que está se reunindo aí nesse projeto de transição tem discutido a questão daquela PEC de estouro do gasto público para que aquele benefício de R$600 permaneça no próximo exercício. Então a gente está no momento em que o nosso projeto da micro ainda não foi colocado em votação, só que me parece que não é um momento muito auspicioso, porque se o próximo governo está brigando para estourar o teto de gasto por conta de um benefício que o governo não tem caixa, como é que os deputados vão encarar a aprovação de um projeto aumentando um limite de empresas que poderiam ter uma carga tributária menor? Porque quando eu aumento o limite, eu coloco dentro do benefício do Simples outro grupo de empresas que, por conta do faturamento hoje, não podem optar pelo Simples e, consequentemente, têm uma carga tributária maior. Exato. Mas, em contrapartida, a gente tem... eu não estou dizendo do segmento cervejeiro, mas eu estou dizendo de muitas empresas geral, que trabalham na informalidade e que, eventualmente, poderiam legitimar as suas operações optando pelo Simples Nacional, por exemplo. Eu não sei. Então, assim, se vocês me perguntarem, né, a minha opinião, a minha sensação, com a experiência que eu tenho, né, eu atuo já na área tributária há quase 30 anos. Quer dizer, eu já passei por sei lá quantas mudanças de governo, tanto estadual quanto governo federal. Se o governo atual permanecesse, eu acho que a gente não estaria nesse momento de transição e a coisa parece que fosse caminhar e eu não sei dizer. Mas caminharia. Talvez. Então, mas Elizabeth, eu achava que era importante a gente contextualizar, que é... Primeiro, você trouxe primeiro o panorama do que a gente está vivendo hoje, né? Tipo, isso. O prognóstico ainda não é tão positivo, apesar do aumento do limite ser muito positivo. Perfeito. Então, o que eu acho que a gente precisa vislumbrar, que é inclusive para a categoria entender a importância do apoio à Abracerva e às outras associações que estão lutando para pressionar e aprovar isso aí.
O que significa de importância a aprovação? Já entendemos que não estamos no momento mais auspicioso para tal, mas que a união de micro e pequenas cervejarias, em conjunto à Abracerva e outras entidades, pode fazer pressão de modo que isso venha a ser aprovado. Que se não no final desse ano, mas em algum momento no ano que vem, mas que isso tem que estar no olhar das pessoas. Senão, sem esperança, não tem nem luta, né? É isso aí. Pra vocês terem uma ideia, a microcervejaria, o segmento cervejeiro, por ser fabricante de produto alcoólico, a lei complementar do Simples, essa em vigor desde 2006, ela proibia que indústrias de bebidas alcoólicas optassem pelo Simples. E houve uma batalha muito grande, inclusive junto à Comissão de Pequenas e Microempresas, lá à Câmara dos Deputados. Alguns deputados, na ocasião, abraçaram esse projeto e demorou 2 anos de discussão lá junto à Câmara, uma coisa muito incisiva, e a gente conseguiu aprovar uma mudança na lei para que a microcervejaria, essa exclusão de bebida alcoólica, mantém lá. Não pode fabricante de bebida alcoólica, exceto fabricante de microcervejaria artesanal e microprodutor de vinho. Então, houve uma batalha muito grande junto à Câmara dos Deputados para que houvesse essa inclusão, tanto da microcervejaria quanto do produtor de vinho. Então, a gente só consegue alguma coisa, alguma alteração, ou se a gente batalhar. Para vocês terem uma ideia, olha como o mercado acaba não se unindo para uma coisa importante para todo mundo. O último levantamento do MAPA, com base em 2020, e saiu esse anuário do MAPA em 2021, o MAPA tinha, naquela ocasião, mais de 1.300 fábricas de cerveja no Brasil, registradas no MAPA. 1.300 e alguma coisa. Quantos associados a Abracerva tem de fábrica? 370. Estou arredondando. Quer dizer, eu tenho mais de 1.000 fabricantes espalhados pelo Brasil que não fazem parte da Abracerva e que eventualmente não fazem parte, eu não estou dizendo só a Abracerva como associação nacional, mas as associações locais. É muito importante que todas essas associações se engajem em conjunto com a própria Associação Nacional Abracerva, para que a gente possa criar um movimento forte. Sem dúvida. Para apresentar para o governo que não há prejuízo. Se a gente está falando de 1.000 fabricantes, 1.300, quantos estariam no Simples? 80% desses 1.300? Qual é a receita dessas empresas? Que impacto isso tem no cofre da União? E não é só isso, eu acho. Eu acho que o impacto é que essa empresa vai faturar mais, ela vai poder contratar mais gente, ou seja, a economia vai girar de outra maneira, entendeu? Perfeito. Mas isso precisa ser advogado. Não adianta uma cervejaria, a Ludmilla abriu, ir lá bater na porta da Câmara. Tem que ir à associação de classe. Agora, para a gente encerrar essa pergunta, que eu acho que é muito importante, Elizabeth, enquanto as pessoas não, como eu falei, não tiverem esperança, o que isso significa para quem está com o limite hoje de 360 mil e pula para 800 mil? Significa que, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, se essa pessoa hoje está lá com a microcervejaria dela lá no Simples, vem lá no galope faturando e ela vai estourar o limite em dezembro. Ou ela pega e estoura o limite de um jeito tão bizarro, que não dá para ser... Saiu de 360 e foi para 400 mil. Porque ela vai pagar muito mais e não vale a pena para ela. Ela vai ser desenquadrada. Ela tem que, triplicar o tamanho dela para que ela possa tropeçar, sair do Simples, pagar mais imposto e ainda continuar de pé. Correto? Correto. Aí, o que a gente está querendo dizer aqui é, se o aumento do Simples acontece para micro e para aquela segunda escala que você já falou, que sai de 4 milhões para quase 8 e pouco, isso dá um respiro para essas empresas de crescimento mais consolidado. Então, eu queria trazer essa mensagem de esperança, por isso que esse projeto é tão importante. E aí, qual é o dever de casa de cada um? Como a Elizabeth falou, são 1.500 cervejarias nos dados desse ano, 1.534, 1.512. Qual é a importância disso? A importância é associem-se à Abracerva, apoiem a Abracerva e ajudem a continuar. E ainda tem um outro fator, né? Quando você apresenta uma possibilidade de carga tributária menor,
O que acontece isso na cabeça de empreendedores e investidores de empreendimento? Um potencial maior ali. Porque você vai entrar num negócio em que, se eu faturar mais do que 500 mil por mês, eu ganho uma carga tributária maior, o investidor pensa 2 vezes. Agora, se ele fala assim, pô, peraí, até 800, são 800 mil o primeiro, não foi isso que você falou? 360. O primeiro limite é 360 por ano. Pois é, 360 por ano, que vai virar 800, não é isso? Que vai virar 869, se não me engano. 869, isso. Isso. E aí o investidor olha para isso já entendendo de outra maneira. E aí você potencializa novas empresas entrando, novas fábricas, mais investimento nos setores, e não em um só. Mas isso é uma discussão de grande potencial, e aí eu estou completamente aqui com a Lud, que não adianta a minha cervejaria tentar brigar isso sozinho, precisa do apoio da Abracerva, precisa abraçar e fazer parte ali, para poder trazer essa voz em uníssono, né? Trazer essa voz forte ali, para poder pressionar o legislativo. E aí tem esse olhar crítico da Elizabeth, que é, o momento não é este. Uhum. Ainda não é este. Mas a partir de 1º de janeiro, sim, tudo muda. É um trabalho que precisa ser construído exatamente a partir de já e continuamente, entendeu? Eu só quero trazer e continuar, exato, a mensagem de esperança, porque eu acho que só motivado por essa esperança e essa possibilidade, as pessoas vão entender o valor do associativismo. Acho que essa é uma das grandes mensagens a partir daí. Pra gente continuar dando esse caminho, quais são, Elizabeth, os maiores entraves tributários que as cervejarias especiais e artesanais enfrentam no Brasil, né? E quais seriam as melhores formas de contorná-los? Então, a gente está falando de um produto que é um produto alcoólico. Uhum. Então, sempre na legislação tributária, existe aí um princípio para a gente entender por que a gente paga mais, tá? Existe um princípio tributário que é o princípio da essencialidade. Isso é basilar, está lá na Constituição Federal, princípio da essencialidade. Que é o seguinte, quanto mais essencial ao consumo humano, mais barato tributariamente esse produto tem que ser. Quanto menos essencial, a carga tributária é maior. Agora, depende do ponto de vista, né? Porque pra gente a cerveja é super essencial, né? Mas enfim, é essa porcaria desse princípio que diz isso. Então, quando a gente vai pensar na questão da essencialidade, eu tiro de lá, boto numa cesta alimento, medicamento e quaisquer outras coisas, enfim. Isso tende a ter uma carga tributária menor. Aí eu boto numa outra cesta bebida alcoólica, refrigerante, cigarro, armas, munições e todas as outras coisas. Isso tende a ter uma tributação maior. E aí a gente, então, tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, que é uma bebida alcoólica, que tende a ter uma regra de super tributação. E aí vem um dado bem importante. A gente tem, ou melhor, tinha, né? Porque aí o movimento cervejeiro mudou esse cenário. Mas a gente tinha até então, né? Até começo de 2010, 12, 2014, poucas fábricas de cerveja no Brasil. E é um produto muito relevante, pensando no PIB, na arrecadação, na quantidade de produto vendido. Então eram poucas fábricas, com muitos PDVs. E com muita sonegação na ponta. Ninguém controla se o botequim do seu Zezinho aqui na esquina de casa tem inscrição, se ele tem cadastro, e se ele recolhe os impostos na venda da cerveja, se o camelô na praia. Ninguém controla isso. Então criou-se, há muitos anos atrás, uma regra para o produto cerveja, que era o seguinte: fábrica, você me paga todos os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, com base na quantidade produzida. E aí as fábricas tiveram que contratar equipamentos da Receita Federal e montar dentro. Olha que louco isso. Década de 80, 90, anos 2000, até 2018, acho que até 2018. Eles tinham que ter medidor de contagem, medidor de
de produção, como se fosse um medidor de água que a gente tem, um hidrômetro. E tinha que ter um fiscal da Receita Federal lá, dentro da fábrica, 24 horas acompanhando essa contagem. E era com base nesse medidor que as indústrias recolhiam os tributos. Aí começou o mercado cervejeiro, né? A microcervejaria. Como é que você vai exigir que uma microcervejaria monte uma geringonça dessa, de medidor de produção dentro de uma fábrica pequena aí de, sei lá, 10 mil litros mês, sei lá, não tenho ideia de como que começou as primeiras fábricas. Então, com base nisso, eles não tinham como fazer essa adaptação, a regra mudou por conta dos pequenos cervejeiros que foram aparecendo. Mas aí criou um outro troço. Como eu tenho uma cadeia, até então, de distribuição enxuta, eu tenho a fábrica, o distribuidor e o PDV e o consumidor. Essa é a cadeia da distribuição da cerveja de qualquer modelo, aí, de qualquer tamanho de fábrica. O que a União fez? Criou para os tributos federais uma regra que diz assim: fabricante, você vai recolher o IPI, porque é só o fabricante que paga, né, imposto sobre produtos industrializados. Você recolhe o seu IPI e você recolhe o PIS e COFINS, que são contribuições sobre o faturamento, com uma alíquota maior. E aí eu diminuo a alíquota da cadeia e meto uma alíquota zero para o varejista. Ou seja, é mais ou menos uma substituição tributária, tá? Do PIS e da COFINS. E aí criou um outro troço, que foi o seguinte: eu vou criar regras de redução dessas alíquotas quando o fabricante vender para o atacadista é um percentual, quando ele vender para o varejista, eu aumento o desconto, porque eu diminuo a cadeia. E criou mais uma coisa: se a cerveja for cerveja especial, eu te dou um percentual a mais de redução. Então, cara, a gente tem, para quem não está no Simples, 4 alíquotas de PIS e 4 alíquotas de COFINS. Para o mesmo produto, cerveja. Por quê? Porque aí alguém lá do Legislativo inventou que cerveja especial é aquela que tem mais do que 75% de malte na sua composição. Só que eu tenho alguns tipos de cerveja que não tem essa composição. Por exemplo, uma Witbier. É um cereal malteado, mas não é malte. Então, olha que problema que se criou. Estou enlouquecendo. Estou enlouquecendo. Por quê? Porque eu, cervejaria, tenho que cadastrar o meu produto para fim tributário dentro do meu sistema, segregando o que é especial do que não é especial. Eu tenho 2 produtos, uma cerveja e uma não especial. E aí eu tenho que cadastrar as alíquotas de acordo com quem compra de mim. Se o meu cliente é um atacadista ou um varejista. Então eu tenho cerveja especial vendida para o atacado ou para o varejo, cerveja não especial vendida para o atacado e para o varejo. Eu tenho 4 alíquotas. Deixa eu te fazer uma pergunta. A grande indústria, por exemplo, tá? Tá. Ela cai nesse tipo de tributação? Cai. Só... E isso explica os produtos puro malte? Explica os produtos puro malte. Não é só marketing. É marketing, é precificação. É precificação. Explica o puro malte, que até então não existia. Essa regra entrou em vigor em 2018. As puro malte das grandes indústrias começaram a ser lançadas no mercado quando? 2020? 2019, 2020? Eu acho que foi um pouco antes, deve ter sido 2019, por ali. Não, assim, de memória eu não lembro, mas... Foi logo depois. Eu tenho a impressão que eu vi antes dos isolamentos, assim. Olha... É isso. E aí vem a grande questão. A grande indústria tem uma baita de uma estrutura tributária para monitorar isso. E a pequena? Cara? A pequena empresa. Você pega aí uma microcervejaria que estourou o Simples, que é 4.800.000, e a gente tem uma infinidade de cervejarias que faturam mais que isso. Cervejarias que estão no lucro presumido e muitas que eram micro, que já não são micro, que já estão até no lucro real. Inúmeras que a gente conhece. Qual é a estrutura que esses caras têm dentro da área fiscal?
Eles têm uma pessoa lá no financeiro. Aham. Eu atendo uma empresa que já é lucro real, começou uma micro e já cresceu. Eu faço revisão para eles. Eles usam SAP, tá? Uhum. Só que eu faço revisão a cada 3 meses das grades de tributação. Porque pode ser que mudou, pode ter um produto novo, que eles não sabem onde enquadrar, entrou cliente novo, a gente tem que validar cadastro de cliente para verificar se o cadastro é aderente na matriz tributária, porque senão ele corre o risco de pagar mais. Se ele pagou a mais, ele consegue pedir ressarcimento. Se ele pagou a menos, ele tem uma contingência. Só que quando ele paga a mais, para ele pedir ressarcimento, é você jogar uma pedra em cima do telhado. Se o teu telhado for de vidro, amigo, é melhor deixar para lá, entendeu? Sim. E quem que tem a segurança de que tudo está redondo? Ninguém tem. Então é super importante, voltamos à questão da micro. Se esse cara hoje, cervejeiro que fatura 5 milhões por ano, puder se enquadrar como microempresa, entrar no Simples, o cara fatura 7 milhões, se ele pudesse entrar no Simples, além dele diminuir a carga tributária, que é infinitamente menor, porque você coloca a contribuição previdenciária lá dentro, tem várias... Sim. Esse tipo de parametrização de sistema, de envio de informação para o fisco... De burocracia, para uma empresa que é de fato menor, que tem menos braço, que tem menos condição de atacar todas essas frentes. Sim. Ele não precisa ter o custo que ele tem hoje com o sistema, o custo que ele tem contábil. A contabilidade cobra a mensalidade de acordo com a movimentação e se o cara é simples ou não. Se o cara tiver no presumido, a contabilidade cobra mais. Sim. Do que uma empresa no simples, independente do faturamento. Se ele for simples nacional, ele só ganha, não só tributariamente. Ele ganha no sistema, ele ganha na contabilidade, ele ganha na estrutura, ele diminui o risco, enfim. Sim, é um ganho muito grande. É um ganho muito grande. Tudo que eu estou falando que se aplica para cerveja, aplica-se também para refrigerante, tá? É bebida fria. Tá. Então tem uma regra específica para bebida fria. Isso só se aplica, essa celeuma louca, para combustível. São 2 produtos no Brasil que têm essa métrica tributária. 3. Essa métrica tributária louca. Bebida fria, combustível e medicamento. Medicamento, farmácia. O cara vende... A cadeia é até menor, é fábrica, é a mesma coisa, fábrica, distribuidor, farmácia, consumidor. É a mesma cadeia da cerveja. Só que medicamento tem uma alíquota menor, tem 0 de PIS, COFINS. Sim. E a carga tributária para a cerveja é lá em cima. A gente chega, sempre me perguntam, do preço de uma garrafa de cerveja, quanto é de imposto? Cara, depende de tudo isso que eu falei para vocês. Vamos chutar de 30% a 40% do preço da cerveja é imposto. Eita. Aí depende de N fatores. Mas é mais ou menos isso. É justo você pagar 20, você consumidor, pagar R$20 numa garrafa, que já é um produto caro. Não. Pensando que 40% desse valor, R$8, é para o teu sócio, o governo é sócio. Sim. Ele tá pouco se lixando, né? Ele quer ganhar o dele, ele é sócio. Copo de cerveja que você bebe, 40% é do governo, cara. Isso é um absurdo. Mas puxando daí desse ponto que você falou, dessa complexidade, né? Da gente ter 4 e tudo mais, e como se isso não bastasse, vamos falar dos mais temidos de todos, né? O ICMS e o ICMS-ST. É isso aí. O que é isso e por que é tão complexo para nós, pobres mortais leigos, que não somos personagens do Mauá-Tahan? O que é isso? É a mesma coisa que eu contei dos federais. Tá. O que o fisco determina? Fábrica. O ICMS entende que é imposto sobre circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte municipal, intermunicipal e comunicação. Mas vamos pensar circulação de mercadoria. Eu dei saída dessa taxa para alguém, paguei ICMS. Circulou, pagou. Por isso que mercadoria em bonificação, que não é venda, tem ICMS. Então, uma fábrica, um distribuidor, um mercado, deu saída, circulou para fora, pagou. Aí, por que apareceu essa geringonça do ICMS-ST? Isso foi criado para a cerveja lá na década de 80, em que nós tínhamos
3 fábricas aqui no Brasil. Companhia Antártica, a Brahma e uma outra que eu não sei quem é. Eram as 3 companhias que fabricavam cerveja naquele momento no Brasil. E elas tinham alguns parques industriais. Tinha fábrica em São Paulo, fábrica em Pernambuco, fábrica em Minas, fábrica no Paraná, em alguns pontos. Eram poucas fábricas. E aí essas fábricas fizeram pedido, e aí foi por conta disso, junto à Confederação Fazendária, para que elas antecipassem o imposto na venda da mercadoria para fora do estado. Então, quando eu Companhia Antártica, aqui de São Paulo, vender para o Rio de Janeiro ou transferir para minha filial no Rio de Janeiro, deixa eu antecipar o imposto lá, foi um pedido, tá? E aí criou-se essa regra de ICMS-ST em 3 estados, eu acho. Começou São Paulo, sei lá, Pernambuco. É só para contar a história desse negócio. E aí essa coisa foi crescendo, porque quando essas companhias começaram a abrir distribuidores em outros estados, esses outros estados começaram a entrar dentro desta regra. Virou um convênio entre os estados e surgiu o ICMS-ST aí. Que quer dizer o seguinte, como o fisco, e agora é estadual, Secretaria da Fazenda, ele não tem como fiscalizar se o seu Joaquim, aqui o dono do botequim da esquina, pagou o ICMS quando ele vendeu a cerveja lá no balcão, ou camelô na praia, ou mercadinho de bairro. Ele não tem braço, quer dizer, ele não tinha, né? Porque hoje ele tem. Ele não tinha braço para fiscalizar. Então ele diz assim, eu fiscalizo a fábrica, porque são poucas, e a fábrica fica responsável por recolher o ICMS da venda da cerveja dela para alguém, e aí eu crio um cálculo estimado de quanto que seria o ICMS até a ponta. E aí eu digo para a fábrica, você recolhe o seu, e com base nesse cálculo estimado, eu determino que você recolha também o ICMS de toda a cadeia e me antecipe. E aí você cobra do destinatário. Entendi. Então, a substituição tributária é, hoje a fábrica recolhe, ela vende por R$10 uma garrafa para um distribuidor. Ela paga o ICMS dela sobre R$10. Só que ela tem que recolher o ICMS devido do distribuidor para o varejista, do varejista para o consumidor final. Quanto é esse ICMS? Não sei, eu não sei o preço lá na ponta. Aí o que o fisco diz? Eu crio uma margem de valor agregado, um MVA, para cada tipo de produto. Então eu vou dizer assim, fábrica, você recolhe o ICMS sobre a sua venda de 10. Para a cerveja, eu vou dizer que o MVA é 140%, tá? Então você aplica 140 sobre o teu preço de venda para chegar no que seria o preço final, calcula o ICMS em cima disso e me antecipa. Então a fábrica recolhe o dela e recolhe esse antecipado, que é o da cadeia. Mete na nota e manda embora. Aí começa o problema. Tem estado que tem só MVA. Tem estado que diz assim, olha, Ludmila Bril, eu percebi que a tua cerveja está sendo bem vendida aí nas gôndolas do mercado, tá? Eu fiz uma pesquisa e é verdadeira. A Secretaria da Fazenda contrata empresas de pesquisa, elas vão nas gôndolas para ver o que está sendo vendido e o preço. Aí o Estado diz assim, Ludmila Bril, eu vi que a Lud Red Ale está sendo bem vendida por R$35, em média, preço ao consumidor final, tá? Então, Lud, você vai recolher o ICMS sobre o teu preço de venda, que é 10, mas agora eu determino que o cálculo do ICMS-ST da cadeia é sobre 35, porque eu vi teu produto lá. Se você não concordar, vem para a briga, discute comigo. Pra vocês terem uma ideia, o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem produto, isso chama pauta, que mais tem produto pautado. Ele tem mais de 10 mil rótulos pautados dentro de Minas. Aí, pensa na dificuldade para a Lud Bril. Ela só vende no Rio de Janeiro. Ela sabe, E aí, outra coisa, se a empresa é simples ou não, o ICMS-ST não muda, ele tem que recolher. Com base na regra geral, ele não cai para empresa simples. Aí a Lud é uma empresa do Simples, que tem um funcionário lá no financeiro, ela vende só para o Rio de Janeiro.
Ela sabe como calcular o ICMS-ST no Rio, porque ela descobriu, a alíquota é X, tem fundo da pobreza de mais Y e o MVA é 140. Aí a Lud arrumou um cliente em São Paulo. A Lud tem que calcular o ICMS-ST para São Paulo, não é para o Rio. Para onde ela está vendendo o produto. Ela paga o ICMS dela, de acordo com a regra, se ela é simples ou não, para o Rio, e tem que calcular o ICMS-ST para São Paulo. Qual é a alíquota em São Paulo? Qual é o MVA em São Paulo? Ela tem que se virar para descobrir. Aí passou uma semana, ela vai fazer uma venda para Minas. A priori, ela não sabe se ela está pautada, tem mais de 10 mil. Ela tem que descobrir se o produto dela já tem pauta. No começo, provavelmente não. Ela vende para Minas. Qual é o MVA? Qual é a alíquota em Minas? Passou 2 meses, Minas te pautou. Aí você vai ter uma venda aleatória para Bahia. Você tem que pesquisar lá na Bahia. Qual é a alíquota da Bahia? E isso, cara, vira um transtorno tão grande para qualquer empresa, seja ela micro ou não. Como é que você busca essa informação? Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O emaranhado tributário que a gente vive é absurdo. Era bom a gente pegar esse fio da meada que você está falando dessa dificuldade, que eu acho que a gente vai... Sabe aquela topada que você dá com o dedo mindinho no móvel quando você levanta? É, no pé da cama. Vamos dar uma topada agora, que é... Vamos falar de formação de preço. Porque como é que você forma um preço se cada hora você está tentando pensar em quanto é o MVA... o MST, o PSDB, sei lá que cacete de tanta sigla. Então, assim, vamos falar de formação de preço. Quanto que a carga tributária impacta nessa formação de preço? Você já tinha dado uma cola lá na pergunta anterior, falando que, a princípio, 30%, 40% do preço significa tributo. E aí vamos falar de práticas erradas de formação de preço que levam as empresas a passarem por problemas financeiros. Então, ao invés de pensar em toda essa coisa prática e chatíssima que você está explicando pra gente, o cara fica só olhando o preço do vizinho. É isso aí. Né? Ele forma o preço dele baseado no preço do vizinho, mas sem pensar no MVA, sem pensar em outras questões. Então, vamos falar de formação de preço para a galera entender um pouquinho isso, por favor. A gente tem, na formação de preço, claro que você tem vários outros custos que você tem que considerar lá, mas eu vou falar só da questão tributária. A gente tem tributos. O que é tributo? Nem lembro mais o conceito de cabeça. É uma determinação, não é uma determinação, mas que seja uma determinação pecuniária obrigatória, um ônus pecuniário obrigatório que a empresa tem que pagar, desde que o fato gerador, ou seja, a ação que determina a incidência daquele tributo ocorra. Cada tributo tem um fato gerador. Aí dentro de tributo, a gente tem impostos. Imposto é um tipo de tributo. Taxa é um tipo de tributo. Contribuição é um tipo de tributo. Contribuição de maioria, enfim. Mas vamos nos ater, então, a impostos e contribuições, que são tributos. Então, eu vou me ater só a isso. Impostos e contribuições. São variáveis. Vocês viram que são variáveis. Uhum. E eu tenho 3 modelos tributários que a empresa pode assumir. Ou simples nacional, ou lucro presumido, ou lucro real. Pronto. Ok. Lucro presumido e lucro real só vai ter impacto no imposto de renda. Quais são os tributos que impactam diretamente no preço? Tributos indiretos. Os tributos, impostos indiretos, são aqueles impostos que impactam diretamente na formação do preço e são destacados. Eles compõem o preço final por fora. Por exemplo, IPI. Eu tenho uma mercadoria que custa R$10 e aquela mercadoria é tributada com 10% do IPI. Mercadoria 10, 1 de IPI, valor total 11. Percebe que é um tributo que impacta por fora do preço? Uhum. ICMS é indireto, ele é destacado na nota, mas ele tem que estar composto dentro do preço. Ele faz parte da própria base de cálculo. Então, quando eu vender uma mercadoria por 10, eu tenho que considerar que o ICMS está lá embutido e tem uma conta lá para eu poder embutir. Uhum. Eu tenho que chegar no meu preço final de 8, eu tenho que embutir o ICMS a 18, eu tenho que dividir lá por 0,80, 18, 92, 82, certo? 82, 90. Uhum. Eu tenho que fazer uma conta lá
preço dividido por 0,82 para chegar no valor com ele embutido para poder destacar. A regra do ICMS diz isso. PIS e COFINS, eles são só indicados na nota, mas eles incidem sobre o faturamento. Então, eu incidi diretamente na minha composição de preço. Ponto. Então, são assim, as análises que eu tenho que fazer. Só que quando eu vou formar o meu preço, eu tenho que pensar, primeiro, quem sou eu na cadeia? Eu sou a fábrica? Eu sou o distribuidor? Eu sou o varejista? Quem sou eu? Então, eu sou a fábrica. O que vai impactar na minha formação de preço? A incidência tributária da compra dos meus insumos vão impactar na formação do meu preço. Por quê? Porque os meus impostos, em linhas gerais, ICMS, IPI, PIS e COFINS, depende, eles são não cumulativos. Eu me aproprio do crédito da compra para abater do débito da venda. Eu faço um encontro de contas. Então, vamos pensar uma fábrica. A pororoca das contas. Ele compra malte a R$1.000 para fabricar X quilos de malte, para fabricar tantos litros de cerveja. Ele comprou de onde? Quanto é o ICMS desse malte? Pode ser 4%, pode ser 12%, pode ser 7%, pode ser 18%, 17%. Tudo vai depender de onde ele está, ele fabrica e de quem ele está comprando. Então, vamos pegar um exemplo, 100 quilos de malte. Eu tenho lá um ICMS de 4. Eu fabriquei X litros de cerveja. Quando eu vender a minha cerveja, o meu ICMS da venda, que está compondo lá dentro, o valor total que eu tenho a recolher, eu tenho que abater desses 4%. Correto? Da compra. E aí eu tenho que fazer uma conta. Quantos quilos de malte eu usei para fazer aquela produção X de cerveja? O meu financeiro tem que fazer essa validação. Então vamos lá. Agora eu comprei o malte de um distribuidor microempresa. Microempresa não transfere crédito. Eu não tenho crédito. Eu fábrica, porque eu comprei de uma micro. Concorda que se eu comprei de uma micro, já que a micro tem uma carga tributária menor, ela teria, em tese, que ter um preço melhor de venda para mim? Concorda ou não? Sim, faz sentido. Então, quando eu vou pensar em formação de preço, eu não posso partir só do meu preço de venda. Eu tenho que partir da minha composição de compra de insumos. Preço de compra de insumos. Agora, morreu. Fabriquei a cerveja, vou vender. Então, ponto importante. Eu tenho que analisar a cadeia de quem eu estou comprando, onde eu estou e para quem eu estou vendendo. Agora, eu vou vender a minha cerveja. Eu sou uma fábrica do Simples. Outro exemplo, sou uma fábrica do Simples. Estou vendendo a minha cerveja para o restaurante da Ludmilla ou para a Ludmilla Distribuidora. Se eu sou Simples, eu tenho uma carga tributária menor. Então, se o meu preço é 10, eu estou pagando 4% de acordo com as tabelas lá, e tem muitas variáveis, eu pago 4% de imposto. A Ludmilla tem que entender que se eu não sou Simples, eu sou uma indústria do lucro real, eu tenho uma carga tributária maior. Tenderia a ter um preço maior de venda para a Ludmilla, porque a minha composição tributária dentro do preço é maior. Em contrapartida, se eu sou maior, eu tendo a comprar matéria-prima com menor preço, porque eu compro em grande quantidade. Então, não vamos entrar nesse aspecto, a gente vai entrar só na questão tributária. Então, quando eu pensar na formação do meu preço, eu, indústria, eu tenho que analisar o impacto tributário da compra do meu insumo e o impacto tributário da minha venda. O que acontece no mercado cervejeiro, que bem disse a Ludmilla? As empresas mensuram o seu preço com o preço do teu concorrente, o que não é uma verdade. Por quê? Seu concorrente pode ter uma operação de não ter uma fabricação própria, ele pode industrializar em estabelecimento de terceiro, e aí a gente tem umas vantagens tributárias. Ele teria uma vantagem tributária nessa operação que, no caso, eu, tendo uma fabricação própria na minha venda, posso não ter a mesma vantagem que ele. Entende? Sim, eu acho que o que tem que ficar claro para as pessoas é que cada
cada empresa tem uma especificidade. Exato. Mas que a receita de bolo, se houver, você tem que prestar atenção em quanto você pagou no seu insumo, qual é a carga tributária que vem dali, qual é a carga tributária que você vai ter que pagar para poder formatar o preço e aí fazer sua empresa ser saudável. Esse é o beabá, sem entrar nessa seara de 4%, 17%, 16%, porque cada um vai ter um negócio diferente. É isso aí, exatamente isso. Exatamente isso. Então, a receita de bolo é essa, ó. Pensa como é que você vai comprar, para quem você vai vender, para qual estado, e de repente, cada lugar você vai ter que ter um precinho diferente. Ó, para vender para Minas vai custar tanto, para vender para São Paulo é tanto, para vender para o Sul é tanto. É meio louco? É pra caralho! Mas, enfim... É mais ou menos isso. É exatamente isso. A priori, olha só, você teria que ter preço diferente na venda, pensando só no aspecto tributário, para um atacado ou para um varejo. O preço é diferente. Agora, tem empresa que mantém o mesmo preço, ele vai ter um ganho maior em alguma operação. Sim, vai ser melhor vender para determinado lugar do que para outro. Do que para outro. É isso aí. Você tem que mapear isso. Sim. E eu queria pegar esse teu gancho para a gente falar do terror dos contadores das empresas, varejistas, principalmente no Simples Nacional, né? PIS, COFINS. Não, COFINS não. COFINS é Minas, é COFINS. Desculpa. Todo mundo fala COFINS. Eu sei, mas... Todo mundo fala, Leandro. Aí eu falo, COFINS é o aeroporto. Exato. É verdade, o qual eu frequento bastante. Pois é. PIS, COFINS. COFINS. COFINS, é. COFINS. Tem gente pagando imposto a mais e, assim, e se tem, como é que resolve? Dá para pedir de volta? Dá para pedir a restituição? Dá para pedir. Olha que coisa maluca. Traz o sorriso pro povo. Maluco, todo mundo que me ouve, que é microempresa varejista. Aquela regra maluca que eu disse lá da bebida fria, em algum lugar lá da lei, ele diz assim, a alíquota de PIS e COFINS na venda de cerveja pelo varejo é zero. Ele diz claramente. E ele tem, nesse artigo que eu não lembro de cabeça, a lei é a 13097. de 2015. O artigo eu não lembro, tá lá no 30 e tarará. Ele diz lá, a alíquota de cerveja na venda ao varejo, PIS e COFINS é zero, inclusive para empresa do Simples Nacional. Ou seja, quando a gente entra na tabela do Simples, eu tenho a tabela, se é comércio, é indústria, as alíquotas, tem um cálculo maluco lá, e eu tenho aí vai me dizer assim, a tua alíquota, de acordo com o teu faturamento, é 5%. E aí eu tenho a quebra dessa alíquota. Ele vai dizer assim, aqui dentro do 5, 2 é ICMS, meio é PIS, meio é COFINS, 1 é contribuição previdenciária, 1 imposto de renda. Ele segrega. Então eu vou ter um percentualzinho lá do que seria PIS e COFINS. Aí o contador, quando entra no portal do Simples, o portal diz assim, qual é a receita da Ludmila Abril? Esse mês, R$100 mil. O sistema calcula automático. Ele vai pegar lá e ele vai dizer, beleza, a sua alíquota é 5%, 5 mil esse mês. Só que parte desses 5 mil é PIS e COFINS e a lei 3097 diz que a alíquota é zero. Então vai ter um flag, eu vou chamar de flag, tá? Tem uma quebra lá dentro que o contador tem que dizer assim, a Ludmila faturou 100 mil, só que tem um flag lá. Tem receita de alíquota zero PIS e COFINS? Ele vai dizer, tem. 100 mil é zero de PIS e COFINS. Quando o sistema calcular, ele não calcula 5 sobre 100. Ele calcula 4, 3,5. Ele tem que... Entendi. E o que o contador... Isso para o ICMS-ST também. Sou um bar, faturei 100 mil esse mês. Meu contador tem que dizer assim, Elizabeth faturou 100 mil, só que dessa receita de 100, 70 mil foi cerveja. PIS, COFINS é zero e o ICMS já foi retido. O sistema não calcula. Exato. E o que o contador normalmente faz? Qual é a receita da Elizabeth? 100 mil. O sistema vai calcular 5%. E acabou. Então, tem uma questão, eu não estou dizendo que o contador faz errado. Pega um escritório de contabilidade. Contabilidade ideal. Aqui,
a 500 metros da minha casa. Para quantas cervejarias ele presta serviço? Nenhuma. Para nenhuma. Então ele não tem essa experiência. Aí a Elizabeth resolve montar uma fábrica e o contador é muito meu amigo e eu também não conheço dessa regra tributária. Eu vou falar para ele, olha, montei uma fábrica de cerveja, queria que você fizesse a contabilidade. Aí ele vai me perguntar, quantos funcionários você tem? Aí eu vou dizer, eu sou a mestre cervejeira, o meu marido é o cara motorista do caminhão e a minha filha é a pessoa do fiscal. Eu vou ter um funcionário, que é a pessoa que vai, enfim. Quantas notas você vai emitir por mês? No começo umas 5. O cara vai dizer para mim, eu vou te cobrar meio salário mínimo para começar a tua operação. Na medida que você for... É simples, né, Elizabeth? É simples. Super fácil. Na medida que você for crescendo, a gente aumenta até um salário mínimo e meio. Ele tem o conhecimento de que a gente tem regras específicas para microcervejaria? Não tem. Quando eu sair do Simples, esse cara vai continuar só comigo lá no escritório. Eu caio numa regra geral dessa lei aí que tem lá no meio dela um capítulo para bebida fria. Esse cara, ele não sabe nem o que é cerveja especial de não especial, ele não conhece nada do segmento. Essa é a grande dificuldade. Mas a boa notícia disso tudo, eu tô aqui... É que, gente, olha só, eu sou advogada de formação, tá? Não trabalho com isso. O advogado, ele é muito pão queijo. Chega lá, fala tudo que vai dar de merda, não sei o quê, tal. Como eu não advogo, eu tenho aqui também trazer a palavra de fé para essas pessoas, né? Acontece tudo isso que a Elizabeth falou. A gente acontece de pegar contadores inexperientes para situações que a gente precisava de gente um pouco mais qualificada. Fora falar da necessidade de um planejamento tributário para plano de negócios, junto com o advogado tributário, para poder fazer um planejamento tributário de crescimento e um contador para entender disso. Agora, para ficar claro que deu essa zebra, o contador não fez a contabilidade corretamente por falta de conhecimento. Você pode ser ressarcido disso. Existem profissionais que fazem isso, outros contadores, advogados, etc. Exatamente. A questão é, a hora do lançamento do Simples, o que embanana a cabeça do contador é que quando ele pega esse produto que está lá com a alíquota zero, ele tem que lançar um por um. Ele não pode pegar o faturamento e falar assim, ó, faturou 100 mil, como a Elizabeth deu exemplo, bota a alíquota por cima, tá aqui a guia do Simples, paga lá. Não. Ele tem que dizer, foram 199 chopes, um preço tal, ele não é especial, 3 águas, 45 refrigerantes, 33 suco, 49 mates. Cada um tem um número específico, que eu não vou me lembrar mais o nome. E NCM? CST, NCM e o CST, que é o Código de Situação Tributária, que tem que estar... Qualquer sistema que você usar tem essa parametrização. O sistema mais simples. Exato. Não, aí tem o problema, Elizabeth, do cara que pega, faz assim, anotou lá na guia, no papelzinho, um chopp, uma não sei o que, deu R$25. Ao invés dele lançar no sistema dele 25, mas 12,25 era da comida, 3 e tal é do chopp. Não, ele lançou R$25. Aí R$25, meus amigos, virou faturamento, que não é tudo num lugar só. Então, gente, para você pagar menos, pagar certo, você também tem que ter plano de negócio, planejamento tributário, um sistema confiável que vai te ajudar a fazer tudo isso, mandar da melhor forma para o contador, um contador que sabe do que fazer. Paguei tudo errado, tem jeito? Tem como pedir restituição disso. Se você está devendo coisa, você pode abater da sua dívida o que você está devendo. Então, é muita mensagem boa. Acabou de ouvir esse programa agora? Já dá uma ligada pro teu contador. Fala, tô ligado, tô esperto, tô sabendo de tudo. A gente vai deixar no link desse episódio a legislação aqui. Tá? Vocês podem procurar a Elizabeth, que ela tá querendo fazer negócio também, gente. Essa mulher vai resolver a vida de vocês, entendeu? Então, a mensagem que a gente traz por aqui, a gente inclusive tem um mecenas, que é o Luiz Gustavo de Brasília, que tem uma empresa disso também. Então, é muito importante. É um Brasil inteiro de gente pagando errado. E tá pagando errado. A fábrica eu não sei, tá? Eu nem tenho esse conhecimento, mas, como você falou, o varejista, o bar, o restaurante, tá todo mundo pagando errado. Todo mundo não, mas tá muita gente pagando errado. Tem uma galera. Exato. E aí vale dizer que a gente está falando de cerveja, mas existe, dentro de outros negócios, farmácia, cabeleireiro, autopeças, existem diversos negócios com situação similar. Então, de repente, você tem um amigo, indica também para ele, filhote, dá uma olhada no teu contador, entendeu?
E é que as pessoas ficam com medo, Elizabeth, de repente chegar e vou lá na Receita Federal pedir essa restituição, esse ajuste, e vão botar um holofote em cima de mim. Ué, anda bonitinho, faz tudo certo, não pode isso aí. sofrer com represália. Vai ficar pagando a mais pro cara não olhar pra você. Eu, hein? Sabarrado em nome de Jesus. É isso aí. Eu quis trazer essa palavra de fé no final pra acalmar o coração das pessoas. E agradecer demais, Elizabeth, porque é muito conhecimento, é um assunto espinhoso, meu Deus do céu. Nossa, parece que eu passei no meio de uma floresta de cacto. Eu tô toda alanhada. Ai, que pena que eu só venho pra trazer essas coisas malucas aí de tributação. Não é. É bom, porque aí a gente agora jogou um bocado de água... Não, água benta. Ai, como é que é o nome? Água oxigenada. Água benta, água oxigenada, álcool 70, ardeu. A pessoa vai correr atrás agora de se encaminhar. Então, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença. Foi muito conhecimento. Eu acho que esse programa ele fica aí para a eternidade, para a galera ouvir, entender e aprender. Então, muito obrigada mais uma vez. A gente espera contar com você aqui para dar mais boas notícias para o mercado cervejeiro assim que for possível. Ludi, muitíssimo obrigada a você, ao Leandro, por esse convite. Adorei. E assim que tiver alguma novidade aí, eu acho que a novidade agora que a gente espera é a questão do Simples, né? Vamos torcer. Vamos torcer. Assim que tiver qualquer novidade, eu mando para vocês divulgarem aí nos próximos programas de vocês, tá bom? Vai ser perfeito. Super obrigada aí pelo espaço. Eu sei que é um assunto chato, que eu falo muito, mas a gente tem que dar os exemplos e tentar esclarecer aí para ficar claro, para as pessoas entenderem. É difícil, é espinhoso, mas dá para fazer. Dá para você seguir e fazer tudo certinho, não tem problema nenhum. E outra, só para terminar, de forma alguma eu estou questionando os contadores, tá? Os contadores são os parceiros de trabalho. Mas é aquilo que eu disse, por ser muito específico, um segmento específico, uma legislação específica, detalhes da operação. O contador nunca nem ouviu falar em cigano, né? É muito difícil entender esse movimento para quem não está ali todo dia, né, lidando. Então, é importante as empresas assim, se atentarem a isso e deixar o contador munido com as melhores informações e as melhores práticas. Dependendo da idade do contador, o único cigano que ele conhece é do Ricardo Mack. Mas vamos que vamos! Obrigado, Elizabeth, mais uma vez. Eu também queria agradecer ao Guilherme, que trouxe uma luz aqui pra gente. Ele trouxe um dado, ele falou que naquela coisa que explodiu a minha cabeça e a dele, que ele falou que a data de lançamento da Skol Puro Malte foi no dia 19 de dezembro de 2018. Olha só. Pois é. Essa regra 19.0.2000, ela entrou em 18? Acho que ela entrou em 18. Você tinha comentado 18. Ela entrou em abril, 1º de abril, dia da mentira. Em 1º de abril de 18. Então foi logo depois, no mesmo ano. É isso aí. Eita. E encerrando o programa do jeitinho que a gente gosta, que não é cobrando tributos, mas agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo, eu gostaria muito de agradecer ao Bruno Silva, ao João de Deus, a Bia Amorim, a Pricolares, ao Diego Simão e a Débora Severo. Diego, Bia, só quero dizer uma coisa, hein? O Henrique colou. E segue. É isso, meus amigos, e até semana que vem. O programa só acaba aqui para quem não é mecenas. Quem é mecenas tem perguntinha bônus. Muito obrigada e até semana que vem, pessoal. Este podcast foi editado por Play Áudios.